Olá, pessoal. Então, a gente já estudou, né, algumas coisinhas de álgebra, a gente estudou é, o que é que são esses termos algébricos, claro que, né, durante essa aula eu vou lembrando algumas coisinhas, mas assim, a gente já começou a ver o que é que são as expressões algébricas, né? E agora a gente vai ver algumas operações. Na verdade, não é bem operação. Hoje a gente vai ver como reduzir uma expressão algébrica. E reduzir nada mais é do que a gente fazer as operações de mais e de menos, beleza? Só que antes de eu chegar nessa parte aqui, que eu já deixei a expressão aqui já para dar um susto, para pegar a atenção de vocês, eu vou mostrar uma coisinha para vocês com números, tá bom? Para vocês entenderem de onde surgiu o que é que eu vou fazer aqui com as letras, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo. Eu peguei essa expressão, 2 vezes 3 mais 3 vezes 3, certo? Como é que a gente faria isso normalmente? A gente resolveria as multiplicações e depois somava, né? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Aí ficaria 6 mais 9, que dá 15, certo? Mas a gente tem uma outra maneira de fazer isso. Existe uma propriedade na multiplicação que é chamada propriedade distributiva, que eu acredito que vocês já tenham estudado. O que é que a propriedade distributiva faz? Ela agrupa, né, uma multiplicação que também tem uma soma. Então, vamos pensar assim. Ó, qual é o termo que se repete aqui? É o 3, não é? Eu tenho aqui multiplicado por 3 e aqui multiplicado por 3. Então, o que é que eu poderia fazer usando a propriedade distributiva? Eu colocaria o 3 em evidência, certo? E aí, no parênteses, eu ficaria com 2 mais 3. Por quê, ó? 3 vezes 2, que é o que tem aqui, mais 3 vezes 3, propriedade distributiva, certo? Só que eu fiz o caminho contrário. Então, esse 3, que é o que se repete, ele continuou sendo repetido na nossa multiplicação, né? Nossa soma, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Aí, ó, 2 mais 3 dá 5, não é isso? Então, eu vou ficar com 3 vezes 5. Então, o que é que eu estou fazendo? Multiplicando a parte que eu tinha repetida, que era o 3, mais o resultado dessa soma, né? Que é 5. E 3 vezes 5 dá 15. Cheguei no mesmo resultado, não cheguei? Isso é uma outra forma de fazer. Aí tá, por que eu estou mostrando isso? Para vocês entenderem de onde vem a propriedade que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Daí, observem aqui, eu tenho uma expressão algébrica, né? 2x mais 3x mais 5x menos 2y. A gente tem as letras, os números, por isso que é algébrica, e a gente tem 4 termos algébricos, certo? Eu tenho o termo 2x, eu tenho o termo 3x, eu tenho o termo 5x e eu tenho o termo menos 2y. Sempre lembrando que eu pego esse sinal aqui porque ele faz parte, né, do meu termo algébrico. E aí, isso aqui tem parte literal e tem coeficiente, não é isso? Nesse caso aqui, pegando só esses três, quem é a parte literal? Aqui eu tenho a parte literal x, aqui a parte literal também é x, e aqui a parte literal também é x. Logo, o que é que vai acontecer? Aqui a gente tem somas e multiplicações, né? Porque 2x é 2 vezes x, eu já falei isso anteriormente. Então, a gente poderia usar meio que aquela propriedade distributiva aqui. Só que a gente não vai fazer isso. A gente não vai ter aquele trabalho. O que a gente vai fazer, na verdade, é bem simples. Eu vou mostrar a forma prática para vocês. Se aqui as partes literais são iguais, a gente pode reduzir. O que é reduzir? É a gente fazer essas operações de soma e subtração para transformar em um único termo. Então, a gente pode fazer essa soma de 2x mais 3x mais 5x. Se a parte literal é igual, o que é que eu faço? Repito. E aí, eu vou somar os coeficientes normalmente. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Logo, a redução desses termos aqui é 10x. Repito a parte literal, somo ou subtraio, né, se for o caso, os coeficientes. É tranquila essa regra, né? É uma novidade, eu sei, porque a gente está começando a trabalhar com letras, mas eu acho que é uma regra tranquila, beleza?
Daí, você pode estar se perguntando, né? Por que eu não juntei esse aqui? Porque esse tem um quê de diferente? A parte literal. Então, se aqui todas as partes literais eram x e aqui é y, eu não consigo reduzir, porque não é igual, então eu não consigo aplicar essa propriedade. Logo, eu apenas vou repetir esse aqui. Então, menos 2y. Então, a forma reduzida dessa expressão algébrica aqui todinha é 10x menos 2y. Vamos fazer um segundo exemplo, mais outros exemplos, né? Indo direto para a parte prática. Ok, vamos agora para outros dois exemplinhos aqui. Então, vamos lá. Vamos reduzir essas expressões algébricas, né? Sempre que a gente vai fazendo uma coisa em matemática que envolva álgebra, é importante que vocês lembrem o que vocês estão fazendo. Então, sempre falem, eu vou reduzir essa expressão algébrica. Agora, eu vou reduzir. Quando a gente aprender a multiplicar, vocês pensem, agora eu vou multiplicar expressões algébricas. Então, assim, sempre tenham em mente para lembrar o que é que vocês estão fazendo. Então, aqui, eu tenho 4x mais 5x menos 2y mais 8y. Então, ó, é interessante, para ajudar vocês agruparem o que é semelhante aqui. Então, esse é semelhante com esse e esse é semelhante com esse. Logo, eu posso reduzir dessa forma, né? Então, 4x mais 5x, como eu expliquei, repito a parte literal, porque ela é igual, ela é semelhante. 4 mais 5, 9. 9x. Agora, eu tenho menos 2y, né? Lembrando que esse sinal aqui faz parte. Menos 2y mais 8y. Repito a parte literal, né? Que é y. Menos 2 mais 8 dá 6 positivo. Então, 9x mais 6y. Ó, reduzir essa parte e reduzir essa parte. Esses dois não têm a parte literal igual, então a gente não pode somar. Muita gente tem o costume de querer fazer isso aqui, ó. 9 mais 6 dá 15, né? Aí bota x, y. Isso não vale, tá, gente? Até por causa daquela propriedade que eu mostrei lá com os números, a distributiva. Vocês não podem simplesmente juntar dessa forma, não. A gente só reduz quando é semelhante, ou seja, a gente só consegue somar e subtrair se a letra for igual, se a parte literal for igual, for semelhante. Massa? Vamos fazer o segundo exemplo aqui. Aí, nesse segundo exemplo, não está exatamente na ordem, reparem. B e B, eu tenho esse grupinho aqui, que é semelhante. E quem é que é semelhante com o 7x? Lá o 10x, ó, não está junto. Mas a gente consegue fazer da mesma forma. Bom, você tem opções aqui. Você pode reduzir diretamente, como eu fiz, ou se você quiser, para ficar mais organizado, você reescreve isso aqui para ficar juntinho o que for semelhante. Então, por exemplo, o 10x não é semelhante com o 7x, você pode escrever eles juntinhos, ó. 7x mais 10x. E aí, o restante você escreve igual. Mais 5b menos 2b menos y. Minha letra ficou horrorosa, né? Porque ficou pequena. Mas entenderam a ideia? A gente só organizou para ficar mais fácil de ver. Se não quiser, beleza, você vem direto para a resolução. Então, ó, 7x mais 10x dá 17x. Tranquilo? 5b menos 2b dá 3b. 3b positivo. Não sei porque eu coloquei o menos. Porque 5 menos 2 dá 3, né? E o y aqui, ele não tem nada semelhante para a gente somar. Então, a gente só repete. Logo, a expressão reduzida é 17x mais 3b menos y. Massa? Espero que tenham conseguido entender. Talvez vocês estejam se perguntando qual é o objetivo da gente reduzir. Bom, primeiro de tudo, é bom a gente perceber que trabalhar com isso aqui é mais simples do que com isso aqui. Vocês entendem? Ó, isso aqui é uma expressão muito grande. Quando eu reduzo e coloco dessa forma, é muito mais simples para que eu consiga trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente viu o valor numérico da expressão algébrica, é muito mais fácil você substituir aqui do que aqui, certo? Além disso, é interessante a gente reduzir não só pela facilidade, né, de operar, mas também para a gente conseguir enxergar melhor quem são os termos dessa expressão algébrica.
Porque sempre que tiver dessa forma e a gente conseguir reduzir, a gente vai olhar os termos depois que tiver reduzido. Então, assim, é extremamente interessante que a gente consiga sempre fazer essa redução. Ok? Bom, como sempre, qualquer dúvidas, me procurem, tá certo?